Ontem, no mesmo Castelão, o Sampaio Corrêa entrou em campo para celebrar a boa fase com um grande público presente no aniversário de São Luís. Mas para a comemoração ficar completa, faltou combinar com o visitante. Arquibancadas cheias, briga pelas primeiras posições, aniversário de São Luís, festa no Castelão. Mas o América estava mais para a penetra do que para convidar. O Sampaio até tenta fazer as honras de cabeça ou com as investidas de pimentinha. Mas aos poucos foi se descobrindo que o anfitrião teria muitos contratempos, especialmente com os corredores oferecidos pelas laterais do campo. E eis que no último lance do primeiro ato, Richarlison semi-nocauteia William Simões e deixa na medida para Rodrigo Souza oferecer o primeiro presente de coelho à torcida tricolor. Na segunda etapa, o Sampaio volta tentando imprimir outro ritmo e chega a criar a expectativa de que iria enxotar o visitante atrevido. Mas quem expulsa o mesmo é o lateral Léo Rodrigues, que para o contra-ataque com falta e não fica para o segundo pedaço do bolo. Richarlison dá mais uma amostra de que não veio mesmo a São Luís para a brincadeira. Agora é ele quem é servido para dar o golpe de misericórdia. O saldo da festa ficou exposto no placar para quem quisesse ver. Sampaio Corrêa 0, América Mineiro 2. E os concorrentes diretos por uma vaga no G4 não bobearam e ultrapassaram o Sampaio na tabela de classificação. Veja como foi a 24ª rodada da segundona. De virada, o Botafogo venceu o Paraná por 2-1, mesmo placar da vitória do Paysandu fora de casa contra o Santa Cruz. Outros visitantes a vencer foram o Vitória, que fez 3-2 no Criciúma, e o Mogi Mirim, que bateu o Boa por 1-0. No clássico nordestino, melhor para o Ceará, 1-0 contra o Náutico. Quem também venceu pelo placar mínimo foi o Bahia contra o Macaé. Com um pouco mais de folga, o Bragantino fez 3-1 no ABC. Duas partidas terminaram empatadas. Luverdense e Atlético Goianiense ficaram no 1-1 e a rede não balançou para Oeste e CRB. O Botafogo segue líder, agora com 45 pontos, 2 a mais que o Paysandu. Vitória e Bahia completam o G4 com vantagem para o rubro-negro no número de vitórias. O Sampaio Corrêa caiu para quinto, a 2 pontos da dupla baiana. Com uma série de 3 jogos sem perder, o Ceará agora é o primeiro do Z4. Na sequência aparecem Boa Esporte, Mogi Mirim e o novo Lanterna ABC. E a gente recebe aqui Nicolau Leitão. Boa tarde, Nicolau. A atuação do Sampaio ontem pode ser considerada assim atípica? Boa tarde, Luanda. Pois é, ontem deu tudo errado para o Sampaio. Foi de fato um jogo em que não encaixou nem o esquema tático e nem mesmo os jogadores estavam no melhor das suas capacidades técnicas. O Valber, que joga centralizado, apareceu muito pouco para o jogo e o Pimentinha é óbvio que ele está sendo muito marcado. Não é? É claro que ele era o grande destaque do Sampaio e os treinadores observam isso. O Givanildo de Oliveira é um treinador muito experiente. Então o Sampaio ficou encaixotado. O Nadson foi quem tentou mais e ele andou fazendo uns belos gols, aqui especialmente no Castelão, arriscando de fora da área, mas não vai ser sempre que ele vai acertar esses grandes chutes. Não é? Ele precisa estar melhor equilibrado, precisa ter paciência. Existe uma máxima no esporte que você tem que encontrar o caminho para vencer mesmo quando as coisas não estão funcionando. E o Sampaio não teve essa paciência. Quando as coisas começaram a não caminhar bem, o Sampaio forçou muitas jogadas, como eu disse, o Nadson arriscou chutes de fora da área que certamente não eram a melhor opção de lance, era melhor tentar trabalhar um pouco mais. Mas existe uma mística também de que esses jogos em que se celebra alguma coisa, um time entra para receber a faixa de campeão, esses jogos comemorativos, sempre tem a faixa carimbada. Existe essa mística no futebol, aconteceu com o Sampaio também. E curiosamente, ontem foi um dos maiores públicos do Sampaio. O Sampaio ontem estava tudo a favor do Sampaio, né? Feriado, jogo à tarde, bom horário, Sampaio muito bem, campanha espetacular em casa. Então, os números oficiais, eles dão conta de cerca de 21 mil torcedores. A gente, no olhômetro, consegue chutar pelo menos uns 10 mil a mais do que isso, né? Ali na casa dos 30 mil. E é interessante destacar que a torcida do Sampaio reconheceu a campanha que o time vem fazendo, especialmente no Castelão. Então, mesmo depois dos 2-0, depois do apito final, houve aplausos. Não é? A torcida reconhece que a campanha é muito boa, uma hora ia ter que perder em casa. Muito dificilmente o Sampaio ia escapar invicto o tempo todo. Então vai ser esse drama até o final. Uma hora está no G4, outra hora está fora do G4.
Essa gangorra a gente fala aqui desde o início, né? A Série B é essa maratona, muito equilíbrio, você não vai ter jogo fácil com ninguém. O América está lutando também para voltar ao G4 e mesmo os times que estão na zona de rebaixamento, você não tem jogo fácil com ninguém. O Sampaio agora joga com o Ceará, que está a 3 jogos sem vencer, desesperado para se recuperar. O Ceará que faz uma campanha surpreendentemente ruim, vem do título da Copa do Nordeste e não encontrou um jeito de jogar, mas agora parece que o time vai buscando um novo fôlego, já está 3 rodadas sem perder e vai ser um jogo duríssimo aqui no Castelão já no sábado. E tem reforço para o próximo jogo? Ainda para o próximo jogo difícil, mas o Christian, ele vai ser regularizado nos próximos dias. O Christian chega, ele é um meio-campista criativo, uma posição carente do Sampaio, e ele chega respaldado por boas campanhas no Ituano, ele que chegou a ter passagem pelo Palmeiras, sem grande destaque, mas foi campeão paulista pelo Ituano no ano passado. Então se espera que seja um jogador que consiga dar um toque de qualidade no meio-campo, que o Sampaio está precisando. O Sampaio tem dificuldade, como eu disse, quando as coisas não encaixam, de ter opções para mudar, para dar uma nova alternativa para o jogo. Então o Christian já é um pedido do Léo Condé por reforços, né? A janela de contratações vai ser encerrada nessa semana e o Condé pede novos nomes, mesmo que o campeonato já esteja aí já no segundo turno, bastante adiantado, mas ele ainda precisa de peças, de acordo com ele mesmo. E o Sampaio tem dificuldade de disputar jogador, porque a folha salarial do Sampaio é mais baixa do que os times que estão buscando uma vaga no G4. Então você tem que buscar aí, como o próprio Condé falou, criatividade para encontrar jogadores que não recebam tanto quanto os times que estão no pelotão da frente, lá de cima, mas que jogadores que deem a resposta dentro de campo. Vamos ver se o Christian vai encaixar. Nicolau, rapidamente, falando sobre o futebol feminino, a TV Brasil começa a transmitir hoje o campeonato feminino de futebol. Temos aí um representante do Maranhão, Viana, né? Tem alguma análise para falar para a gente sobre o time? De se destacar a cobertura que a TV Brasil está oferecendo ao futebol feminino, já transmitiu a Copa do Mundo, agora transmite o Brasileiro Feminino. É interessante porque as meninas precisam de visibilidade, as meninas encontram muita dificuldade. E se a gente pode falar isso em nível nacional, a gente pode falar ainda muito mais sobre o time do Viana, né? É uma dificuldade, as meninas são guerreiras, jogam ali, mesmo pode-se falar verdadeiramente no sentido do amador, quando a gente fala de amor, né? Então as meninas jogam por amor, amor ao esporte, amor ao futebol feminino. As meninas que jogam hoje aqui no Castelão, ontem o Castelão estava lotado, a gente chama a torcida maranhense para prestigiar as meninas do Viana. Elas precisam desse apoio, precisam dessa visibilidade para tentar ver o que é possível fazer. A gente adianta que as dificuldades estruturais são muito grandes, a gente fala, as meninas jogam verdadeiramente pelo amor ao futebol. Vamos ver o que elas vão ser capazes de fazer. Fica a torcida maranhense convocada para dar essa força para as meninas de Viana. Tá certo então, Nicolau. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado.